Por incrível que pareça, às vezes parece ser difícil a gente começar a falar alguma coisa, principalmente assim gravado, porque eu tenho que imaginá-los me vendo em algum lugar, para poder estabelecer uma espécie de comunicação entre nós. Então hoje, especialmente, eu gostaria de falar sobre a questão do preconceito. Então, nós estamos numa época em que o preconceito está sendo muito combatido, preconceito, inclusão, né? Todas as pessoas estão combatendo muito, pelo menos aqui no Brasil, o preconceito com os negros, com os pobres, com os índios, com as mulheres, com os animais. De alguma forma, com todos os menos favorecidos da humanidade eternamente, né? Então, os imigrantes, os exilados, né? Os foragidos. Então a gente fala muito desse tipo de preconceito social, principalmente os espiritualistas. Então eles saem na rua, vão dar sopa para os pobres, faz campanha de cobertor, de roupinha de criança, de brinquedo para as crianças no Natal. Então começa a fazer uma série de ações sociais justamente para mostrar e deixar evidente a desigualdade social e como o mundo é cruel com essas pessoas, né? E aqueles que estão numa posição intelectual melhor fazem campanhas para diminuir, politicamente falando, intelectualmente falando, as exclusões dessas pessoas. Então se abre vagas para a faculdade, né, para as pessoas, bolsas de estudo, mil coisas se faz, né? Se faz leis para o abuso das mulheres, né, que eu acho maravilhoso, tem ajudado muito, 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 muito a mudar essa posição em que eu acho que há mais de 4.000 anos a mulher se encontra, né, de submissão e como objeto de mercadoria, porque ela vale pelo dote, ela vale quanto ela pode ser usada como objeto para servir de várias formas. Mas existe outro tipo também de abuso, que é com as crianças, é na infância. E porque a criança não é nada, a criança é menos que o cachorro, que a mulher. É nada. Meninos e meninas. É nada. Então o que a gente fica acreditando que o homem adulto é um ser muito cruel. Ele se torna um ser cruel, né? Então existe o abuso das mulheres, das meninas e dos meninos, que é muito pouco falado. Eu tenho conversado com muitos homens que começaram as suas vidas com abuso sexual do tio, do pai, do amante da mãe, do avô. E isso não vai para lugar nenhum, ninguém defende eles. Eu acho que na próxima geração, daqui 10, 20 anos, talvez comece a fazer alguma campanha a favor desses meninos. Hoje só falam das meninas, né, do abuso das meninas, da cadeia, mas eu acho que e para os meninos, como é que fica? Como é que fica? Então, mas a vida não para aí. O ser humano é o dominador, ele vai excluindo todo o universo, inferiorizando os outros seres em sua volta, mulheres, crianças, velhos e tudo mais, para manter o seu reinado, o seu domínio sobre o mundo e ter um abuso social, espiritual e material do mundo inteiro. Da arrogância.
né? Vai para a arrogância. E de uma forma ou do outro, o ser humano é muito arrogante, é muito arrogante. Então estamos falando disso, mas existe algo pior que isso, muito pior. É quando nós vedamos e fechamos a nossa consciência. Então, não só o opressor, como os oprimidos em geral, fecham a consciência, fecham e limitam o universo do qual eles querem viver. Então, a vida que eu quero viver é essa aqui e limita isso aqui. Morreu, acabou, nasceu, viveu. E faz com que o ser humano esqueça-se de si mesmo. Então, quando nós vem para um corpo, você vem para um corpo, você sai do corpo, você vem da onde e vai para onde? Qual energia é essa que dá vida a um corpo, uma carne, e tira a vida quando ela sai? O que é isso? Do que estamos falando? Aonde ela está? É uma coisa invisível. Chama-se de alma. Mas ela existe, porque se não fosse nada, ela não daria vida e não sairia vida. Não é? Alma. Então, nós somos imortais. Estamos num corpo, nós não somos esse corpo. E se estamos num corpo e não somos esse corpo, durante um período de uma encarnação a outra, nós estamos num corpo mais etéreo em algum lugar. Então vamos pensar, que jeito nós temos 7 corpos com este. Temos 7 chakras. Então, além dos 7. Então, cada energia vai revestindo o corpo humano com mais outra camada de roupa. Outra camada de roupa. Você vai saindo. Você sai desta, então você morre para o universo dessa matéria densa, mas não para os outros 6. Entendeu? E quando você se reveste dessa matéria, dessa última matéria, você continua em contato com as outras 6 sem vê-las. Para onde você vai? O que você está fazendo? Então, em que universo você viveu e reencarnou outras vezes? Segundo alguns sábios que ela falou, eu não sei o livro que ela falou isso, mas foi ela que falou, uma alma mais ou menos espiritualizada, então ela leva 500 anos entre uma encarnação e a outra. 500 anos terra, para falar isso, 500 anos terra. Então você imagina quantas vezes você pode ter vivido, se em cada encarnação você levou 500. Claro que não foi em todas 500, outras você levou menos, porque para voltar à matéria, a esta matéria, você precisa ter atração, é a lei da atração. Tá? Então você tem que ser atraído a ela. E aqui nessa matéria, qualquer coisa te atrai. Uma linguiça, um perfume, um amor, um ódio, qualquer coisa te atrai para a Terra. De repente, pum, nós somos viciados em estar dentro de um corpo. Às vezes eu tenho a impressão que quando você está para vir para um corpo, você fala assim, qualquer coisa serve, não me deixa lá, eu entro no corpo, eu me viro. Pode achar que chegou na hora, você acha que você se vira. Mas aí você entra num corpo, tem as doenças genéticas, tem as condições dos teus pais, tem 1000 coisas. Tua mãe não dá a luz na hora certa, você não recebe oxigênio no cérebro, ponto, já se danou. E você vai ter que arrastar aquela encarnação com o cérebro mais defasado o resto da vida, ainda que você vai viver ali. Então tem uma série de obstáculos em que a alma se depara ao se encarnar. Então é muito importante estarmos em dia, temos tudo. Condições, inclusive, alimentares, porque um cérebro, um corpo, uma mãe
que não tem uma boa alimentação, o cérebro da criança não vai crescer. E a criança, se não receber uma boa alimentação nos primeiros 7 anos de vida, o cérebro dela não vai crescer, não vai desenvolver. Então, a gente enfrenta uma série de obstáculos para poder ter uma cabeça boa. E nessa cabeça boa, nessa energia boa, você vai, mas como é que eu vou saber que eu tive outra encarnação? Tá, então nós temos, lembra aqueles pontos de acupuntura? Que até 30, 40 anos atrás diziam que era loucura, isso não existia. Eu ainda peguei essa fase. Não, isso é crença, crença chinesa. Até que na NASA desenvolveram um negócio lá que viram uns pontinhos brilhando, era ponto de acupuntura, e descobriu-se que existia realmente ponto de acupuntura. O mesmo aconteceu com a câmara Killian, de energia, que punha o dedo ali, dava aquela energia. Daí falei, não, isso é loucura, não. E essa energia, o que está? Daí descobriu que o corpo tinha energia. Esses pontos de acupuntura são os últimos que saem com o teu corpo. Quando sai, você sai do corpo, você morre, ele vai junto. Ele leva junto todas as informações que você teve no corpo, todas as sensações, tudo, em forma codificada de vibração. E vai junto. Quando você volta, ele vem junto e expande imediatamente para o teu futuro corpo. E aí ele recebe as informações todas em forma de vibração e que você vai descodificando à medida em que você vai vivendo e aprendendo a fazer isso. Agora, nós recebemos uma educação, eu espero que não esteja falando grego, né? nem seja muito complicado para a maioria que está me assistindo. Então, porque eu estou tentando falar da forma mais simples que eu estou conseguindo, a forma mais simples. Então, quando você está na nossa educação, é para você não se lembrar de nada. Nada, nada. Nós não temos educação para lembrar de vidas passadas, nós não temos educação para desenvolver intuição, mediunidade, clarividência, telepatia, nada. Nada. Não temos. Agora mal se fala na inspiração dos artistas, mal se fala. Alguns vão fazer exercícios de arte para ver se abre a cabeça, alguma coisa assim, mas muito pouco, quase nada. O Allan Kardec, ele veio com essas ideias e já começou a fazer uma espécie de escola de médiuns. Ele foi o primeiro a falar isso para o povo, porque para os iniciados isso sempre existiu, que fechavam-se naqueles castelos, aquele grupinho pequeno, jurando por Deus que não contava para ninguém, porque dava fogueira, e eles faziam exercício para eles mesmos. E essas pessoas tocaram o mundo, fizeram arte, fizeram pintura, fizeram música, fizeram dança, fizeram arquitetura, mudaram o mundo, ajudaram a mudar o mundo, obras incríveis que todos eles realizaram, todos os iniciados deixaram uma contribuição enorme para o mundo. Mas o Allan Kardec começou a abrir esses exercícios e essa forma de lembrança de consciência para o mundo. E foi muito mal interpretado. Na França eles não gostam muito dele, não. O Brasil é o país que mais cultiva a memória e a obra de Allan Kardec. Que ele não queria que fosse religião, mas teve que ser. E o Allan Kardec, ele é educador. Ele fez educação. Então, depois dele, apareceram outros, como o mestre Irineu Serra, que descobriu a ayahuasca, que abre mais a consciência e deu para o mundo. Então, não ficou para as elites, não ficou para uma casta, ele ofereceu para o mundo, a mesma coisa que o Allan Kardec fez. Não fez uma sociedade secreta, ele abriu para o mundo o conhecimento. Então chega-se na época de Aquário, no qual nós nos encontramos, em que o ser humano
começa, o ser humano que eu digo, todos os terráqueos viventes começam a lembrar de si. Então ele começa a fazer trabalhos de inclusão. Então você começa a inclusão social, a inclusão financeira, a inclusão isso, a inclusão aquilo, e a inclusão espiritual. Você incluir nas tuas memórias as tuas próprias vidas. É essa que eu estou falando. Essa inclusão que tem que ser feita. Quando a gente fala de Deus é um, é você e suas vidas todas é um. Eu sou um com Deus, mas se você não é um com Deus, como você não lembra das suas vidas e das suas entrevidas? Como é que essas memórias virão para você? Virão em forma de intuição, facilidade. Então, se você foi um cozinheiro muito bom em outras vidas, se eu chegar nessa, tirando isso de letra. E assim vai. Os dons que você teve e desenvolveu em vidas passadas, você não os perde, eles vêm com você, eles já estão marcados energeticamente no teu corpo. E tudo que você aprende nessa, você vai levar tanto para outra vida como entre vidas. Você vai usar o quê? O que você aprende na matéria, quando você estiver na matéria, você vai usar. O que você aprende no espírito, quando você estiver no espírito, você vai usar. Então você vai usar o que você aprende, dependendo do que é, nos 7 corpos, quando for necessário. Como não fazemos isso de forma natural e simples? Porque temos preconceito. E tem preconceito com nós mesmos, devido à nossa cultura terráquea de dominação. Porque quanto menos a gente souber de nós, mais dominado a gente é. Mais manipulado a gente é por forças poderosas que querem escravizar as pessoas para viver da energia delas, seja como for. É aquilo como escravidão, aquela energia. Né? Então, quando você desvia a energia daquele senhor dominador, você leva essa energia para o seu eu interior, para as suas lembranças de si. E para Deus, você desvia do dominador. Então, isso não serve para ser usado, tá certo? Então, eu sei que eu estou falando, é uma coisa completamente perigosa, muito difícil, mas não tenho como não falar. Jogar essa sementinha desse raciocínio, de lembrar de nós como um. Você fala, Deus é um, você fala, Deus é um. E você é o quê? O que somos nós? Então você tem que começar a integrar teus 7 corpos, saber que eles são veículos de comunicação, matéria com matéria, espírito com espírito, e assim vamos. E as vidas que nós vivemos. Então, eu acho que eu gostaria de deixar essa reflexão com todos. E vamos voltar a falar sobre isso. Vamos falar mais sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre isso. Vamos falar sobre a comunicação de terráqueos com os terráqueos, e aqueles que não são terráqueos, que estão na Terra vivendo, e que se fizeram um esforço supremo de revestir seu espírito num corpo terráqueo, tem dificuldade, inclusive, até para se locomover, porque não tem essa habilidade que o terráqueo tem, de entrou no corpo, ele já veste a roupa direita, né? Então, quem não é, não sabe como é que faz, nem para andar. Né? Então, tem muitos que não são terráqueos que estão entre nós? Tem, claro que tem. Tem sim. Então, tem terráqueos andando por aí? Tem também tem. Então, queridos, tem muita coisa para a gente falar, mas tudo isso está dentro do princípio da exclusão. Tá? A gente exclui o nosso saber, esquece quem somos. Então, entra isso também. Vamos começar a incluir nosso corpo, incluir nossa vida,
com essa ativação de chakras, desse conhecimento dos nossos vários corpos, você adquire uma saúde melhor, uma vida um pouquinho mais longa, e a sua consciência abre. E a sua consciência vai dar reflexo no tamanho da sua aura também. E quando você tem a aura pequenininha, você é como se tivesse aprisionado. Você não sente liberdade para andar para muito lugar, porque a aura está aqui, ó. Então, quando você expande um pouquinho a consciência, a aura faz isso, ó. Te dá uma liberdade e um espaço para você se locomover melhor e mais. E você pode pensar mais, aprender mais, lembrar de si mais. E ter coragem de trazer esse conhecimento para si mesmo e vivenciar essa força nova, que fala nova, mas não tem nada mais antigo que isso. Não ter medo desta verdade. Você fala, só eu que falo isso? Não, não é só eu não. Eu já sei de muita gente que está falando a mesma coisa que eu estou falando. Acho que tem gente falando a mesma coisa no mundo inteiro, de várias outras formas, mas estão falando a mesma coisa. Agora, na era de Aquário, essa era que nós estamos entrando, dá para falar isso sem correr o risco de ser queimado na fogueira, sem ir para tortura, sem dizer que você está corrompendo a juventude, está fazendo ilusão para as pessoas. Porque antes dava tudo isso, era um risco tremendo fazer umas coisas dessas, né? Agora não, agora já existe um espaço, a humanidade já evoluiu o suficiente para que essas coisas não aconteçam mais, não é? Então eu deixo com vocês essa reflexão. E como é que vamos saber se o que eu estou falando é correto ou não é correto? Reflitam, façam meditação, faz uma introspecção aqui para dentro, faz uma regressão do momento que você nasceu, da barriga da sua mãe. Ouse ir além, não tenha medo de ir além. Não tenha medo de ir além. Mas eu não volto, volta? Volta, claro que volta. O amor ao corpo é maior que qualquer coisa que você possa imaginar, você sempre vai voltar. Tá certo? Não tenha medo disso não, não tenha medo. Quem vai lutar? Você. As emoções, as experiências que você teve em vida passada não serão perdidas. Elas são relembradas, assimiladas e vai em frente. Você começa a andar para frente. Você não perde tempo de ter que repetir aquilo que você já sabe. De ter que viver aquilo que você já viveu. Você pode se dar o luxo de se renovar. Então, queridos, muito obrigado pela atenção e até daqui a pouco, hein? Vamos estar juntos outra vez. Escrevam para mim, falam o que vocês estão pensando, ok? Eu vou ter o maior prazer em responder. Beijão, queridos.